Milhões de trabalhadores convocados pela Força Sindical e demais centrais foram às ruas reivindicar mudanças na política econômica e o atendimento da pauta trabalhista. Fim do fator previdenciário, redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução salarial, reajuste digno para os aposentados, mais investimentos em saúde e educação, transporte público de qualidade, fim do projeto 4330, que amplia a terceirização, reforma agrária e fim dos leilões do petróleo. O Dia Nacional de Luta, com greves e mobilizações, começou de madrugada em várias regiões do país, com paralisação de trabalhadores nas indústrias, no comércio e bloqueio de rodovias. Dia Nacional de Lutas, um sucesso, paralisações como essa que nós estamos aqui na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, nas cidades do interior do estado de São Paulo e todo o Brasil, as principais capitais, as principais cidades do nosso país paralisada, com greves, com manifestações, em defesa de uma pauta trabalhista. Essa pauta que inclui mudanças na política econômica, fim do fator previdenciário, redução da jornada de trabalho, melhoria na saúde, na educação, uma política salarial para os aposentados. Enfim, essa pauta que está na mão da presidente Dilma e ela não cumpre. Então, por isso, esse Dia Nacional de Lutas, com tanta gente na rua. Por isso, desejar aos nossos trabalhadores que nós estamos na rua. Se não resolver, vamos fazer mais manifestações para fazer o governo, para fazer o Congresso Nacional a cumprir a pauta dos trabalhadores. Oito centrais sindicais, entre elas a Força Sindical e a CUT, fazem nesta quinta-feira o Dia Nacional de Luta com greves e manifestações. O ato convocado pelos sindicalistas previu o bloqueio das principais rodovias do estado de São Paulo, das marginais e da Avenida Paulista. Você vai ver na reportagem de Jean Halp como as manifestações devem alterar a rotina da cidade e o deslocamento dos cidadãos de casa para o trabalho. A Força, a CUT e as outras 6 centrais sindicais querem que o 11 de julho seja um dia de reflexão e de luta pela pauta trabalhista. O fim das terceirizações, que hoje acaba com o direito dos trabalhadores, uma política de valorização dos aposentados que mais sofrem nesse país, uma política para a educação, uma política para a saúde, o transporte. A Força Sindical pretende fazer manifestações em 12 vias da Grande São Paulo. São elas: a Marginal Tietê, na altura da Ponte do Piqueri, a Marginal Pinheiros, na Ponte do Socorro, a Avenida do Estado, a Jacopêssego e a Radial Leste. E as principais rodovias de acesso à capital: Anchieta, no quilômetro 2,5, Raposo Tavares, entre os quilômetros 14 e 18, Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Fernão Dias e Dutra. Nessas rodovias, os locais da manifestação não foram informados. As vias podem ser interditadas por 2 horas, a partir das 7 da manhã. Esta quinta-feira foi de manifestações em quase todo o país. O protesto foi convocado por 8 centrais sindicais e chamado por elas de o Dia Nacional de Lutas. O repórter César Menezes conta como foram essas manifestações em São Paulo. Antes mesmo do amanhecer, manifestantes já se reuniam nas ruas de São Paulo. Trabalhadores saíram cedo de casa para um dia de protestos sem violência. Mas em 2 cidades houve invasões. Em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, centenas de metalúrgicos foram até uma unidade da Gerdau, derrubaram o portão e invadiram a fábrica.
Depois de 40 minutos, o grupo saiu e colocou o portão no lugar. À tarde, a força sindical se comprometeu a pagar os prejuízos. Em Bauru, no interior do estado, estudantes, sindicalistas e integrantes do MST invadiram a prefeitura para pedir melhorias no transporte, na educação e apoio à reforma agrária. O prefeito, que estava viajando, voltou para conversar com os manifestantes. Os organizadores do protesto impediram a entrada dos jornalistas. Na capital, o Dia Nacional de Lutas com Greve e Mobilizações foi tranquilo. A convocação foi feita por 8 centrais sindicais, entre elas as duas maiores, CUT e Força Sindical. Partidos políticos também se uniram às reivindicações. Em defesa de uma nova política econômica, do fim do fator previdenciário, da redução da jornada de trabalho, enfim, dessa pauta dos trabalhadores que levou milhões de pessoas na rua do Brasil hoje. Na cidade de São Paulo, os protestos começaram em diferentes pontos. Algumas avenidas foram temporariamente interrompidas, enquanto os manifestantes caminhavam de vários bairros em direção à Avenida Paulista. Faltam 5 minutos para o meio-dia e outros manifestantes continuam chegando agora aqui à Avenida Paulista. Neste momento, os dois sentidos foram interrompidos. O trânsito está fechado pela CET lá na frente, mas quem precisa passar, por exemplo, uma ambulância, tem a permissão tanto da CET quanto dos manifestantes. A Polícia Militar calcula que 7.000 pessoas tenham participado da manifestação. Eu estou lutando pelos meus direitos, como todo cidadão brasileiro. A parceria entre os sindicatos e a Polícia Militar conseguiu evitar problemas no trânsito. O transporte público não parou e o índice de congestionamento ficou muito abaixo do registrado em dias normais. O brasileiro não está dormindo, está tudo acordado. Às 3 da tarde, as centrais sindicais decidiram encerrar as manifestações. Uma parte do grupo saiu em passeata até o centro da cidade e ficou por lá até o fim do dia. Durante o dia, protestos pacíficos bloquearam as principais estradas do estado de São Paulo. Por 6 horas, a rodovia Cônego Domênico Rangoni, que é um dos principais acessos ao Porto de Santos, ficou fechada. Na via Anchieta, também usada por muitos caminhões que seguem para o litoral, trabalhadores de montadoras fizeram passeata nos dois sentidos em São Bernardo do Campo. Aqui perto de São Paulo, o protesto parou a Via Dutra. Primeiro os manifestantes vieram pela pista sentido São Paulo. Agora fizeram a alça e estão retornando pela pista sentido Rio de Janeiro. E o trânsito aqui já está bloqueado logo ali na frente. Só passou quem estava na pista expressa. A manifestação, segundo a Polícia Rodoviária Federal, reuniu pelo menos 1.500 pessoas. Uma das bandeiras mais fortes que é falada neste momento é a reforma política, é o fim do fator previdenciário, a redução da jornada de trabalho, a redução na tabela do imposto de renda. No Vale do Paraíba, a Dutra foi fechada em 4 pontos. Em São José dos Campos, manifestantes atearam fogo em pneus. Policiais chegaram com uma liminar da Justiça que impede a interrupção completa das rodovias federais no estado de São Paulo. A decisão estabelece multa de R$100 mil por hora de interdição e aponta como réus a União Geral dos Trabalhadores e a Força Sindical. O protesto continuou. Só à tarde, quando a Dutra já estava liberada, a Justiça incluiu na decisão os sindicatos que protestaram em São José dos Campos e em Guarulhos, mas não informou se eles serão multados. Em Ourinhos, na divisa com o Paraná, cerca de 200 pessoas impediram a cobrança de pedágio em mais uma rodovia federal, a Transbrasiliana. Em outro trecho, em Promissão, os manifestantes bloquearam a pista com tratores. Os protestos também ocuparam rodovias estaduais que ligam a capital paulista ao interior. Em São Paulo, a Raposo Tavares ficou parcialmente fechada por 2 horas. Em Cajamar e Jundiaí, interdições na via Anhanguera. Em Ribeirão Preto, a mesma rodovia foi ocupada por integrantes do movimento do Sem Terra, que reivindicam reforma agrária. Em Mogi das Cruzes, a Ayrton Senna foi bloqueada no sentido interior. No começo da noite, o movimento do Sem Teto fechou os 2 sentidos da rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba, na altura de Embu das Artes. O protesto é por uma nova lei de inquilinato no país. No Rio de Janeiro, o movimento convocado pelas centrais sindicais reuniu 5.000 pessoas no centro da cidade. Mas também houve manifestações em outros bairros. Ainda era madrugada quando cerca de 50 funcionários dos Correios impediram a entrada e saída de caminhões da central de distribuição em Benfica, no subúrbio do Rio. Segundo o sindicato da categoria, cerca de 60 mil correspondências ficaram retidas. Mas a paralisação não chegou às agências dos Correios. Os transportes públicos circularam com a frota completa. Tudo tranquilo. Melhor assim, né? Desde que seja tudo pacífico, tudo tranquilo.
Na rede municipal de ensino, 8% dos professores aderiram à greve, segundo a Secretaria de Educação. Mas, pelos cálculos do sindicato, a adesão chegou a 80%. A maioria dos bancos funcionou. Bancários deixaram de trabalhar apenas no centro da cidade, onde integrantes de centrais sindicais fizeram piquetes. Cerca de 70 agências não abriram, de acordo com o sindicato. A Candelária, que foi ponto de partida das principais manifestações das últimas semanas, hoje reuniu representantes de vários sindicatos e centrais sindicais. Depois dos estudantes, nesta quinta-feira, os trabalhadores tomaram conta do centro do Rio. É um exemplo que a juventude nos dá e que a gente deve seguir. Ali estavam enfermeiras, portuários, advogados, químicos, trabalhadores da construção civil, com uma pauta única de reivindicações. Fim do fator previdenciário, nós reivindicamos redução da jornada de trabalho, nós reivindicamos reforma agrária. Dona Belinha, de 79 anos, viu a aposentadoria minguar. Para ela, estar ali era a chance de ser ouvida. O governo tem que tomar vergonha e não fazer covardia com quem é idoso. No início da passeata, um homem foi detido depois de ser visto quebrando uma vidraça da Igreja da Candelária. Um grupo reagiu e a polícia lançou bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha. Em outro ponto da cidade, mais manifestação. Muitos estudantes e também famílias. Nada aqui é de uma noite por dia, mas se for mudar, que seja para ele. A maioria protestava contra o governador Sérgio Cabral. A passeata foi em direção ao Palácio Guanabara, sede do governo estadual. Segundo a polícia, 500 pessoas participaram desse protesto. Já o movimento, convocado pelas centrais sindicais no centro da cidade, reuniu 5.000 pessoas que tomaram a Avenida Rio Branco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 18 estados no país registraram mais de 60 bloqueios em rodovias federais. Em Governador Valadares, no leste de Minas Gerais, o movimento dos trabalhadores sem terra fechou a BR-116 para pedir agilidade na reforma agrária. No Rio de Janeiro, portuários bloquearam os acessos ao porto de Itaguaí na BR-101. Houve bloqueios em pelo menos 39 trechos de estradas federais e estaduais do Rio Grande do Sul. Na BR-386, em Passo Fundo, integrantes do MST e da Via Campesina ocuparam uma praça de pedágio. À tarde, eles liberaram as cancelas para os motoristas passarem sem pagar. Protestos também na BR-163, em Sorriso, no norte do Mato Grosso. Em Goiás, o congestionamento chegou a 8 quilômetros na BR-153, na região metropolitana de Goiânia. 6 estradas federais passaram parte do dia bloqueadas em Pernambuco. Houve protesto também no acesso à rodovia estadual PS-60, que leva a Suape, o maior complexo industrial e portuário do estado. Por mais de 3 horas, manifestantes ocuparam uma das vias da ponte que liga Petrolina à cidade de Juazeiro, na Bahia. A manifestação começou cedo no sentido Salvador-Feira de Santana, na BR-324, deixando o trânsito muito lento. No Piauí, só ambulâncias e carros com doentes e idosos passaram pela BR-343 na altura da cidade de Altos. Houve registro de bloqueios no perímetro urbano da BR-101 em Natal, em 2 rodovias federais de Sergipe, 3 da Paraíba e 3 de Alagoas. No Pará, comerciantes fecharam pela manhã o trecho urbano da Transamazônica. Eles reivindicam melhores condições nas estradas. Apenas no Paraná houve registro de prisões. 6 integrantes do MST foram presos. Em Curitiba, metade da frota de ônibus deixou de circular no fim da tarde. Garis aderiram à paralisação e saíram em passeata pelas ruas do centro. 10.000 funcionários das montadoras de automóveis participaram dos protestos. No maior hospital público do Paraná, só foram atendidos os casos de emergência. E em Florianópolis, servidores municipais ocuparam uma das pistas da ponte que dá acesso à capital. Não houve incidentes. No fim da tarde, integrantes do movimento Passe Livre invadiram o maior terminal de ônibus de Florianópolis e pularam as catracas sem pagar as passagens. 2 pessoas foram detidas por desacato à autoridade. Em Porto Alegre, a paralisação deixou mais de 1 milhão de pessoas sem transporte público. A cidade ficou vazia. Só 30% das lojas abriram. Escolas e agências bancárias permaneceram fechadas. O principal motivo foi a falta de transporte público. O trem parou ainda pela manhã, depois de um vagão ser depredado. E os ônibus ficaram nas garagens.
As empresas alegaram falta de segurança. A Justiça determinou que pelo menos 30% da frota estivesse em circulação. Mas nessa empresa, por exemplo, dos 700 motoristas, menos de 40 apareceram para trabalhar. Aqui, como na garagem de outras companhias, os ônibus não saíram, deixando 1.200.000 pessoas sem transporte coletivo na capital gaúcha. Eu tive que correr atrás da linha de táxi. Caminhei bastante para conseguir E agora estou tentando achar outro para poder voltar para casa. Caminhadas de protesto organizadas pelas centrais sindicais cruzaram as principais cidades do estado, pedindo mudanças. 40 horas semanais, o fim do fator previdenciário e o fim das terceirizações, que é o projeto das terceirizações que tem lá em Brasília. Em Pelotas, um ônibus foi apedrejado e um passageiro ferido sem gravidade. Em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, mais de 100 manifestantes ocuparam por 1 hora o prédio da prefeitura. O ato convocado pelas centrais sindicais em Salvador deixou a cidade sem ônibus nas ruas durante 3 horas. Com os rodoviários mobilizados nas garagens, os 2.500 ônibus não saíram no horário habitual, 5 da manhã. Por toda a cidade, pontos de ônibus lotados. Muita gente já contava com atraso na chegada ao trabalho. Como é que eu vou chegar às 7 horas no meu serviço com a paralisação dessa? Só às 8 da manhã os ônibus começaram a circular em Salvador. Mais de 1.400.000 pessoas por dia dependem deste, que ainda é praticamente o único meio de transporte coletivo da cidade. No centro, o comércio popular não abriu as portas pela manhã. O sindicato dos comerciários fechou uma avenida. Os bancos também não funcionaram e algumas agências estavam protegidas por tapumes. Não houve aulas nas escolas estaduais e municipais. No começo da tarde, trabalhadores de diversas categorias saíram em passeata pela região central. Entre as reivindicações, o combate à corrupção. Protestando contra as irregularidades que estão acontecendo no país, contra a corrupção e muitas outras coisas erradas que nós temos que vir para contestar e tentar corrigir isso aí de alguma maneira. A manifestação foi pacífica e terminou em frente à prefeitura. E houve manifestações também nas outras capitais do Nordeste. Em Natal, 8.000 pessoas foram às ruas, de acordo com a Polícia Militar. O protesto foi tranquilo, mas os manifestantes chegaram a queimar pneus. Em Fortaleza, a concentração foi na Praça do Ferreira, no centro, e, segundo os organizadores, reuniu cerca de 1.000 pessoas. Em Aracaju, alunos das escolas públicas ficaram sem aulas. 50 postos de saúde não funcionaram. Em João Pessoa, os trens não funcionaram e as aulas também foram suspensas. No centro da cidade, lojas fecharam. Em São Luís, sindicalistas e trabalhadores fizeram manifestações no centro e no porto do Itaqui. Cerca de 1.000 manifestantes fizeram passeata pelas ruas de Teresina. Os comerciantes fecharam as portas mais cedo. Em Vitória, o protesto organizado pelas centrais sindicais paralisou os transportes públicos. Cerca de 700.000 pessoas ficaram sem ônibus. Lojas não abriram. Manifestantes colocaram fogo em pneus e bloquearam ruas e acessos da cidade. No fim da manhã, eles foram recebidos pelo governador do estado e pelo presidente do Tribunal de Justiça. Também houve protesto em frente à Assembleia Legislativa. Manifestações convocadas pelas centrais sindicais também foram realizadas nas capitais da região norte. Em Manaus, os rodoviários paralisaram 40% da frota dos ônibus. Manifestantes se reuniram em frente à sede da Prefeitura de Belém. Eles cobraram mais investimentos na saúde e a redução do preço das passagens de ônibus. Entre as reivindicações em Porto Velho estavam o aumento das indenizações pela construção das usinas do Rio Madeira e a destinação dos royalties das hidrelétricas para educação, saúde e agricultura familiar. Houve protesto também em Rio Branco, Palmas, Macapá e Boa Vista. Vamos ver como foram as manifestações nas capitais do Centro-Oeste. A maior delas foi em Campo Grande. Segundo as centrais sindicais, 12.000 manifestantes se reuniram no centro da cidade. Os transportes públicos funcionaram normalmente. No fim do protesto, um grupo invadiu a sede do INCRA. Em Goiânia, o protesto reuniu cerca de 2.000 pessoas, segundo organizadores. Manifestantes ligados a sindicatos, centrais sindicais e grupos de trabalhadores rurais percorreram as principais avenidas do centro da capital. Em Cuiabá, segundo as centrais sindicais, 2.500 pessoas seguiram pelo centro histórico até a prefeitura. Em Brasília, trabalhadores sem terra bloquearam a entrada da sede do INCRA de manhã. Eles pedem a demarcação de novos assentamentos. Na esplanada dos ministérios também houve manifestação.
À tarde, cerca de 1.000 pessoas, segundo a PM, caminharam até o Congresso Nacional. O protesto terminou no início da noite, sem tumultos. Os manifestantes deixaram agora há pouco o prédio do INCRA, que estava ocupado em Campo Grande. No Dia Nacional das Lutas, convocado pelas centrais sindicais, vários pontos da cidade foram bloqueados e algumas vias ainda estão fechadas agora no início da noite. Em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, a concentração dos trabalhadores começou ainda de madrugada, em frente a esta indústria metalúrgica. Aos poucos, os operários que trabalham em cerca de 10 fábricas da região foram se juntando. Eles trouxeram faixas e cartazes. A manifestação, que marca o Dia Nacional de Luta pela Pauta Trabalhista, foi convocada pelas centrais sindicais. O presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, foi um dos primeiros a chegar e disse que as manifestações das centrais têm uma pauta de reivindicações própria. E essa pauta é muito clara, é uma pauta que diz que nós queremos reduzir a jornada de trabalho para 40 horas semanais, queremos acabar com o fator previdenciário e queremos mudança na política econômica. Essa política econômica que leva o Brasil a ter desemprego, já temos desemprego na indústria, e além da volta da inflação que corrói o salário das pessoas. Ao amanhecer, os manifestantes seguiram em caminhada pela Marginal Pinheiros, ocupando 2 faixas da via na pista sentido Interlagos. E essa pauta de reivindicações não é nova. Foi aprovada em 2010 na 2ª Conferência Nacional da Classe Trabalhadora. O problema, segundo os sindicatos, é que de lá para cá nada avançou. A manifestação serve como um recado para o governo federal e tem até um certo tom de ameaça. As centrais sindicais não descartam uma greve geral. Vocês não descartam essa greve geral? Não descartamos, mas precisamos discutir, precisamos primeiro avaliar o que aconteceu no dia de hoje. Acho que hoje é um dia importante e a gente tem que avaliar exatamente o que aconteceu, quais foram as categorias que não aderiram e por que não aderiram, e aí sim a gente definir se é greve geral ou se não é, nos próximos passos que a gente deve definir. A CUT, que também participou das manifestações pelo país, pede ainda o plebiscito da reforma política. A proposta defendida pelo governo federal é criticada por outras centrais sindicais. Pelo caminho, os manifestantes encontraram outros grupos e seguiram até a Ponte do Socorro. Algumas pessoas que iam para o trabalho pararam para dar apoio ao protesto. Eu resolvi parar porque a gente tem direito, a gente precisa ser ouvido mais pela política e tal. Apesar da ponte ter ficado completamente bloqueada por cerca de 20 minutos, os próprios manifestantes organizaram a liberação de 2 faixas, uma em cada sentido, para a passagem dos veículos. A Polícia Militar acompanhou o movimento. Ao mesmo tempo, um outro grupo dos trabalhadores da construção civil se reuniu na Ponte Estaiada. Saulo hoje não foi para o trabalho. Com a placa pedindo melhorias para o transporte público, ele se uniu aos manifestantes com a esperança renovada. A esperança é que o Brasil mude, né? Não só isso, as mortes que estão tendo aí também. Muitos pais de família estão indo trabalhar, não estão conseguindo voltar para casa. Eu sou pai de família, eu sei disso. Então é isso que a gente quer. A gente quer que o Brasil muda. Para que os trabalhadores demonstrem organização, demonstrem que não está contra a população. Força sindical!
Jamais